capítulo 1. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite junto com todos vocês, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, juntos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Quem está feliz aí? Fica feliz que depois tu vai ganhar um presente, né? Eita, glória a Deus. Irmãos, de coração, né? A irmã Josi já abriu o caminho aqui, igual João Batista faz, né? Para o que o Senhor tende a falar conosco, a trabalhar no nosso coração. Nós sabemos que hoje é o culto da família aqui na nossa igreja e é em especial o Dia das Mães, né? E eu tenho o costume de dizer, hoje eu disse no grupo, né, que a gente quer que todo mundo nos deseje Feliz Dia das Mães. Não dá Feliz Dia das Mães, né? Mas a gente tem que saber o real motivo desse dia, o que esse dia significa de fato, né? Qual a importância desse dia? E esse dia, ele é importante por quê? Porque nós temos filhos. Nós só somos mães por causa dos nossos filhos, né? Não sei se tem entre nós, no meio de nós, alguém que é mãe de anjo, né? Que talvez o seu filho faleceu, mas você continua sendo mãe, né? Mas acredito que todas nós estamos aqui mães de filhos vivos, né? Talvez uns já faleceram, mas o Senhor nos deu a graça de gerar, né? Talvez outras aqui não tiveram filhos mais, gerando, né? Mas outras talvez têm filhos do coração, a qual Deus deu, criaram, se formaram e assim constituíram uma família na presença de Deus. Amém? Quem está feliz, irmãos? E pode aplaudir a Jesus. E eu disse às irmãs, né, que a gente tem um grupo. No nosso grupo eu compartilhei com elas para a gente meditar, né, esse mês, nesse período, como nós estamos comemorando o Dia das Mães, para que venhamos meditar sobre isso, né, sobre a importância desse dia, para que possamos de fato aprender com isso. Por quê? Porque Deus, ele nos dá filho com um propósito. Se a gente não entende o propósito pelo qual o Senhor nos deu filho, não viveremos, de fato, as suas promessas estabelecidas sobre a nossa vida, né? Viveremos uma vida como? Sem propósito, cansadas, fadigadas. Você talvez não vê importância até no teu cansaço, né? Tem mães que vivem cansadas. Gente, mas quão bom é você estar cansada por um bom motivo, né? Seu filho está com saúde, está bem, a casa está bagunçada, mas tem alguém sorrindo, te chamando de mamãe. E você está feliz. Então, a gente tem que ver propósito em todas as nossas circunstâncias que o Senhor permite que a gente viva. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração nessa noite. Eu quero louvar a Deus a vida de todas as mães que estão aqui. Em especial a minha mãe, né? Todo mundo, em todas as igrejas que eu vou, a pastora Lourdes, né? A nossa pastora. Aí, todas as igrejas que eu ia, o pessoal pensava que a pastora Lourdes era minha mãe. Aí eu dizia, não, irmão, minha mãe não é ela, minha mãe é outra, né? Não, mas parece muito. É, sim. Mas para quem não sabe, gente, talvez tenha alguém aqui que não sabe, a minha mãe está ali atrás. Hoje tu vai conhecer ela, depois tu vai dar lá a paz do Senhor. Minha mãe está ali, quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. É Êxodo capítulo 2. E eu disse às irmãs, eu enrolei, acabei que eu nem falei, né? Eu disse às irmãs que a gente vai meditar sobre isso. No livro de Timóteo vai dizer assim, segura aí, só ouve. Entretanto, a mulher será salva dando à luz, se elas permanecerem, diga, na fé, no amor, na santidade e com bom senso. A Bíblia está dizendo o quê? Que a mulher será salva. E eu disse às mulheres, né, que elas meditem do que elas foram salvas durante a maternidade, do que a maternidade te salvou, né? A gente não entende. Tem gente, irmão, que pensava que estava vivendo o melhor momento da sua vida, aí descobriu a gravidez, aí pensou que era a pior fase, mas era Deus te mostrando qual é a melhor fase. Amém, tem uma para dar glória a Deus ali. Você está entendendo? Então, eu pedi para elas meditarem, agora quero que vocês meditem aí, do que a maternidade te salvou. A gente, às vezes, meu Deus, eu pensava, e agora? E começava a viver a maternidade, não entendia nada, porque a gente não entende nada mesmo, é os planos de Deus, né?
Tem mulher, irmão, se alguma mulher dizer que estava preparada para a maternidade, eu não acredito, porque nenhuma mulher de fato está preparada totalmente para a maternidade. Por mais que seja o segundo filho, você se depara com coisas que tu nem sabia. Toda vez é Deus te ensinando alguma coisa, é Deus te moldando alguma coisa, é Deus mostrando que você precisa crescer, aprender e amadurecer. Amém? Então, que o nome do Senhor seja glorificado através das mães que geraram, que estão gerando para a glória de Deus. Agora, bora ler o livro, né? Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim: mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. E elas conservavam o menino com vida, os meninos com vida. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? E deixastes os meninos com vida? Então as parteiras disseram a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas. Antes de as parteiras chegarem, elas já deram à luz aos filhos. Agora vai para o capítulo 2, versículo 1. E um homem da casa de Levi foi e tomou como esposa uma filha de Levi. E a mulher engravidou e deu à luz um filho. E vendo que ele era bonito, o escondeu durante 3 meses. Mas ela não pôde escondê-lo mais. Então tomou para ele uma cesta de juncos e a revestiu de betume e pens. E pôs nela o menino e o colocou entre os juncos às margens do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que fariam com ele. Diga glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos diante de um texto, diante de uma mensagem nessa noite. Para alguns bastante conhecido, para outros nem tantos, mas aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada, eles vão saber bem que nós estamos falando a respeito da história de Joquebede. E quem era Joquebede? A Bíblia vai dizer que Joquebede era uma hebreia da linhagem de Levi. Ela se casa e, após o seu casamento, para que a gente entenda o contexto bíblico dessa mensagem, para que você, de fato, entenda o que aconteceu antes de Joquebede, a palavra do Senhor vai dizer, então, que o rei que governava o Egito, ele vai liberar um decreto, e o decreto era que todos os meninos com a idade de 2 anos para baixo deveriam ser mortos. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo as parteiras, vão se levantar 2 parteiras, e elas se chamavam Zifrá e Puá. E a palavra do Senhor vai dizer então que essas 2 parteiras foram levantadas para que quando os meninos hebreus eles nascessem, para que elas pudessem matá-los no parto. E ele disse ainda assim: se for menina, deixa viver, mas se for menino, mate-o. Porque acredito eu que eles já estavam sabendo, né, que dali de uma criança, de um menino, surgiria alguém para que livrasse aquele povo, para que livrasse o povo de Israel. Então aquele rei queria abortar ali aquela promessa, aquela visão, aquela direção que havia recebido. E a palavra do Senhor vai dizer então que assim as parteiras, que se chamavam Zifrá e Puá, a Bíblia diz que por elas temerem a Deus, por elas temerem ao Senhor, elas não vão obedecer o decreto que o rei lhe havia mandado. Só que se a gente perceber, e se a gente for analisar, se fosse nos tempos de hoje, quem era o rei? O rei naquele tempo, vamos dizer, que seria o presidente da República. Para nós hoje, só para você entender aqui o que eu quero dizer. Para nós seria o presidente da República. Tudo que o presidente, vamos dizer, se ele baixar um decreto aqui, todo mundo tem que obedecer. Por quê? Porque o presidente ele é uma autoridade, então nós devemos obedecer às autoridades. Só que a Bíblia nos dá respaldo para obedecer às autoridades no Senhor. Então, se a autoridade não está no Senhor, eu não devo obedecê-la. Por quê? Porque maior é o Senhor do que a autoridade que foi lhe posta. E eu não posso desobedecer o Senhor, que é a maior autoridade sobre o céu e sobre a terra. Tem alguém para dar glória a Deus? Eu peço que você me ajude a pregar nessa noite, em nome de Jesus. Então, nós entendemos que as parteiras, elas temiam ao Senhor. E você entende aqui que quem teme ao Senhor
por mais que esteja debaixo de uma sentença, por mais que esteja debaixo de um decreto, por mais que esteja sendo pressionado ou afrontado, ou receba alguma orientação para que faça algo, quem de fato teme ao Senhor, irmão, não faz aquilo que desagrada a Deus. Quem teme ao Senhor teme em obedecer a sua voz, a sua palavra, a sua liderança, aquilo que Ele nos concedeu, aquilo que Ele nos direcionou a fazer. E a Bíblia vai dizer que as parteiras fizeram assim. Quando os meninos, eles estavam para nascer, quando as crianças estavam para nascer e eram meninos, e ela sabia que deveria matar, Zifra e Puá, elas deixavam os meninos viverem, elas não matavam. Quando elas chegam diante do rei, o rei pergunta: por que está acontecendo? Por que os meninos não estão morrendo? E aí elas vão dizer: não, Senhor, por quê? Porque as hebreias, elas não são como as egípcias. As hebreias, elas são mais fortes, elas têm mais vigor, elas são mais ousadas. Quando a gente chegava lá, elas já haviam tido os meninos sozinhos, e é por isso que não conseguíamos. E eu quero dizer algo para você aqui que o Senhor ministrou fortemente no meu coração. Duas coisas. Primeiro, diga confiança. Está muito fraco, diga confiança. E o segundo, ousadia. Eu quero que você frise aqui na tua mente que a confiança é a mesma coisa que você ter fé. Porque para você ter fé, você precisa acreditar em quem te liberou a palavra. Então, fé é mais ou menos assim. Fé é a certeza daquilo que não existe. Fé é a certeza do que você não está vendo. É melhor, é isso aqui. Fé é a certeza do que não se vê. Você não está vendo nada, mas se Deus disse, você está acreditando. Fé é você acreditar no Deus que mandou você dar o primeiro passo, mesmo você não vendo o chão para te pisar, mas você dá. Por quê? Porque sabe que é Ele quem coloca o chão, porque se Ele liberou uma palavra, Ele é fiel, Ele é poderoso. A mesma coisa acontece com várias pessoas que andaram pela fé diante da presença de Deus. Nós veremos o exemplo de Abraão. O Senhor diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não vai cogitar com Deus. Abraão não vai questionar com Deus. Abraão tinha casa, Abraão tinha tenda, Abraão tinha herança, mas ele abre mão da herança, ele abre mão da casa, ele abre mão da tenda, ele abre mão de parente para obedecer a voz de Deus. E é alguém que está disposto a confiar em Deus, mesmo não vendo o que Deus prometeu diante dos seus olhos. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que até acredita em Deus, que até acredita que Deus é poderoso, que até acredita que Deus tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, mas às vezes Deus diz para você: vai, e você diz: Senhor, mas será que isso vai acontecer? Meus me mandou nessa noite pregar para mulheres que são ousadas, destemidas, mas talvez estão com medo de um futuro que você não vê, com medo de uma ameaça que você está enfrentando, com medo de algo confuso que vem na tua mente. Todas as vezes que Deus te promete algo, você não consegue enxergar a promessa, mas eu vim pregar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória nessa noite e dizer que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir a promessa na tua vida. Nós devemos crer no Deus que prometeu a promessa, porque Ele não é homem. Homem promete e falha, irmão. Homem promete e talvez não cumpra. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. A Bíblia vai dizer que elas temiam ao Senhor. Por quê? Porque acreditava que Ele era o Deus que dava vida. E se Deus é o Deus que dá vida, ninguém pode tirá-la. Se Deus é o Deus que dá vida, diabo pode se levantar, prefeito pode se levantar, vou dizer isso aqui, autoridades podem se levantar para tirar a vida que Deus deu, mas Deus ainda levanta Zifra e Puá para não abortar o projeto que Deus estabeleceu. Aleluia! Eu acredito nessa noite. Olhe para cá, quero você agora, vamos entrar numa sala de parto. A Adriane está aqui, já fez estágio, ela vai aí viajar naquilo que ela aprendeu. Mas vamos lá, vamos pensar aqui que a gente está entrando numa sala de parto. Naquele tempo se chamava as parteiras. Hoje, para nós é obstetra, está mais chique, né? São obstetras, né? São as doutoras. E para que você entenda mais ou menos como é que funcionava,
Eu não sou professora, tá? Então vai me perdoando se falhar alguma coisa aí. Mas as obstetras e as parteiras de antigamente, elas eram responsáveis, irmãos, para que as mulheres pudessem ter um bom parto, né? Pudessem ali parir, vamos falar o linguajar rasgado, que elas pudessem parir ali tranquilamente, que elas pudessem gerar com mais tranquilidade. É por isso que elas desenvolviam habilidades, e essas habilidades eram desenvolvidas mediante as experiências que elas tinham. Eu imagino que uma das primeiras parteiras, né, da Bíblia, não sei quem foi, mas talvez, irmãos, nem tenham. Elas tiveram que ir ali na hora, né? E aí foi surgindo as parteiras. Mas não surge parteiras do nada. Elas vão tendo experiências. E as experiências que elas têm vai desenvolvendo habilidade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Vou repetir isso aqui. Eu imagino que ninguém nasce pronto. Para você ter habilidade, você precisa ter experiência. Vou melhorar. Talvez você entrou no trabalho recentemente, você não tem experiência nenhuma, mas mediante a experiência que você vai tendo no trabalho, você vai criando habilidades que talvez alguém não tenha. A mesma coisa acontecia com as parteiras. Elas tinham desenvolvido pela sua experiência as habilidades para que aqueles meninos, para que os bebês, para que as crianças, elas pudessem nascer saudáveis. Por quê? Porque havia também, como no tempo de hoje, muitas crianças que morriam no parto. Elas não conseguiam sair dali com vida. E as parteiras, elas tinham essa responsabilidade de trazer aquela criança, aquele bebê, aquela vida, com vida para este mundo. E eu imagino aqui, nessa noite, as habilidades que elas vieram. As habilidades vieram de experiências para fazer mulheres gerarem. O que a gente pode pontuar aqui quais são as habilidades que uma mulher precisa para gerar? Primeiro, exercício. Diga, exercício. Segundo, posições. Terceiro, perseverança. E o quarto e o mais importante, força. Não, gente, vocês estão fracos. Vamos lá. Primeiro, exercício. Não é assim, quando tu vai lá para a sala de parto e tu fica no exercício. É bolinha para cá, é mexe para lá, não é assim? Segundo, você vai achando uma posição que fica melhor para ti. Os homens não estão entendendo nada, mas vamos lá. Aí você acha uma posição que fica melhor para você gerar, para a passagem do bebê. Terceiro, perseverança. Aqui foi eu que escrevi, irmão, e Deus falando. Terceiro, perseverança. Por quê? Se não tiver perseverança, tu desiste e o teu filho morre. Isso aqui não está dando certo, meu Deus. Essa posição não está dando certo. Esse movimento não está dando certo. Eu já andei que só. O médico disse que ainda não chegou a hora. Né? Uma agonia só. Continua andando que o menino ainda for 3 centímetros. Até o 10. Não é assim? E a mulher tem que o quê? Ter perseverança ali. Esperar a hora. Só que Deus, Ele ministrou algo muito forte no meu coração. E uma dessas coisas é que nenhuma habilidade é desenvolvida sem que antes tenha um exercício. E o exercício de quê, irmãos? Deus nos deu coisas para que venhamos fazer. E quais são essas coisas? E essas coisas precisam de exercício. Exercício é mais ou menos assim. Nós fazemos exercício, talvez alguém faça exercício para emagrecer. Talvez alguém faça exercício para ter uma boa qualidade de vida, né? Para você se locomover com mais facilidade. Não é só porque alguém é magro que alguém anda muito e não se cansa. Vai pensando, irmão. Nós precisamos nos exercitar. Para quê? Para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. Então, o que o Senhor ministrou no meu coração é que existem habilidades que precisam de exercício. Talvez uma das tuas habilidades aqui nessa noite, Deus deu um ministério para cada um de nós. Mas esse ministério precisa de exercício. Para quê? Para que você ganhe habilidade naquilo que o Senhor te chamou. Agora eu quero falar aqui rasgado naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Por quê? Porque tem gente que Deus chama como parteira. Não é você quem está gerando, mas é você quem vai ajudar outras a darem a vida. E o Senhor ministrou fortemente no meu coração. Por quê? Porque tem coisas que Deus tem contigo, que Deus há de manifestar na tua vida, que Deus há de te levantar. E todas as vezes que Deus levanta alguém, é para que esse alguém possa alcançar outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas para que você venha desenvolver habilidades, você precisa de exercício. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa achar a posição certa, irmão. Às vezes nós estamos perdidos naquilo que o Senhor está ministrando.
Assim, às vezes o Senhor está dizendo, é por aqui, faça isso, nós estamos perdidos. E o principal que devemos ter é perseverança. Tem gente que tem um ministério da palavra, mas não exercita a fé. Não lê a palavra. Não lê a palavra. Não ora, não medita, não jejua, não consagra. Como você vai desenvolver habilidade se você não dedica tempo a esta palavra? Nós precisamos ter perseverança. Perseverança naquilo que Deus liberou. Perseverança naquilo que Deus profetizou a nosso respeito. Nós precisamos persistir, continuar na presença do Senhor e fazendo aquilo que agrada a Ele. Então, as parteiras que se chamavam Zifra e Puá, elas eram mulheres que foram levantadas por Deus em um tempo difícil, em um tempo de morte, em um tempo onde o rei queria que todos os meninos morressem, e elas sabiam o propósito que Deus tinha na vida dos meninos. Elas fizeram o quê? Elas não mataram, porque essa não era a vontade do Senhor. Irmãos, tem gente aqui que está debaixo de um decreto de morte. Tem gente que está morrendo do nosso lado. Tem gente que está morrendo e a gente sabe que está morrendo, e a gente conhece as evidências de morte, e nós não nos levantamos para ser as parteiras que dão vida. Tem projetos que Deus colocou no teu coração. Tem projetos que Deus semeou no teu coração. Tem ministério que Deus te entregou aí, que está aí dentro, que está sendo gerado no teu ventre. Tudo o que é gerado, irmão, todo ministério, ele tem dor. Todo ministério, ele tem marcas. Todo ministério, o Senhor disse que aquele que fizesse a sua vontade padeceria, não era assim? Sofreria, mas receberia a coroa da vida naquele último dia. Então tudo o que o Senhor nos dá, seja este um ministério, iremos passar por oposições, iremos passar por provações, seremos provados a desistir daquilo que Deus nos deu, seremos provados a abortar o plano que Deus nos deu, o projeto que Ele colocou no nosso ventre. Eu não estou falando de filho aqui, eu estou falando de projeto, eu estou falando de ministério. Eu estou dizendo que tem gente que Deus chamou para pregar e está parado. Eu estou dizendo que Deus chamou gente para cantar e não canta. Eu estou dizendo que tem gente que Deus chamou para evangelizar, para estar lá fora, para estar ganhando vida e está parado. Mas Deus, nessa noite, está levantando uma geração que não terão os seus filhos abortados. Você não vai fazer parte da geração que aborta, mas você vai fazer parte da geração que ainda dá vida, dá vida, dá vida, dá frutos para a glória do nome do Senhor. É isso. Elas não faziam parte daqueles que abortavam, mas elas faziam parte daqueles que ajudavam a gerar. Tem gente, irmão, que tem ministério. E por que teu ministério não anda? Porque você está do lado de quem aborta, não é de quem dá vida. Por que tem coisa que não anda? É porque você está do lado de gente que não te ajuda a gerar o que Deus te deu, o que Deus implantou. Tem gente que olha, aí você desabafa com a parteira que mata. Sabe, para te conhecer a parteira que mata? Tu desabafa com ela, ela diz, larga, não dá certo não. Abre mão, né? Isso aí não é de Deus não. Tá difícil, não é de Deus. Mas a parteira, irmão, que dá vida, a parteira que ajuda a gerar, ela não vai abortar o projeto, ela vai dizer, tu vai sentir dor. Tu vai padecer, mas continua, faz o exercício, muda a posição, agora persevera, persevera. No fim ela diz, usa a tua força, que ele vai sair, que o menino vai sair, que você vai gerar. Nesse meio tempo, quem está entendendo, irmão? Só está eu aqui. Nesse meio tempo, foi nesse tempo em que Moisés vai nascer. Só que a mãe de Moisés, diga Joquebede. A mãe de Moisés, ela, olha só, ela engravida num período que ninguém queria engravidar. Ela engravida num período que ninguém queria ter filhos. Por quê? Porque estavam matando os filhos. Era um período de morte. Vamos dizer assim, que para nós era como se fosse um período em que todos os filhos que nascessem, nasciam com algum problema. Joquebede, ela vai ter o seu filho. E a Bíblia diz que quando ela tem o filho, já estava o decreto, tem que morrer. Só que Moisés nasceu. Você sabe o projeto que Deus tinha na vida de Moisés, sim ou não? Por que o diabo ele tenta muito contra, irmãos, os pequeninos? Porque deles sairá uma geração. Deles sairá um povo, eles têm descendência.
E a palavra do Senhor vai dizer então que Joquebede, ela não teme em ter um filho, independente do tempo difícil. Tem gente que olha e diz, não tem filho não, nesse tempo está difícil ter filho, irmão. Está difícil criar filho, não tem filho não. Mas Joquebede, ela não é movida pela opinião das pessoas. Joquebede não é movida pela opinião do público, ela é movida pela direção de Deus. É Deus. O Senhor quer que eu tenha, independente do tempo difícil, independente do tempo de crise, independente do tempo de morte, eu vou gerar todos os projetos que o Senhor quiser para a minha vida, para a glória do teu nome. Joquebede está grávida e a palavra do Senhor vai dizer que o menino vai nascer. E quando o menino nasce, a Bíblia vai dizer que Joquebede tenta ali manter Moisés dentro de casa. E a Bíblia diz que ela tem, imagina, irmão, todo mundo caçando as crianças. E você sabe que recém-nascido acorda de noite para chorar, é aquela choradeira, é aquele negócio todo. E a Bíblia diz que Joquebede tentou esconder o menino até os 3 meses de vida. E a Bíblia vai dizer que ela não consegue, porque é difícil. Só que quando Joquebede não consegue, ela tem um plano. E o plano é, pega o menino, vou colocar dentro do cesto e vou lançar ele sobre o rio. Quem já ouviu essa história? Só que quando Joquebede, ela pensa que não dá mais para guardar o menino dentro de casa, ela vai ter uma ideia. E a ideia era lançar o menino sobre as águas. Mas olhe para cá e aqui eu já aplico a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração. Você tem coisas, você não tem um controle de tudo, mas Deus tem. Eu escrevi assim direto. Tem situações da nossa vida em que a gente vai perder o controle. E quem permite que a gente perca o controle? Diga Deus. Joquebede, ela tentou manter o menino até onde deu. Chegou uma hora que o menino gritava tanto, que o menino chorava tanto. E o pior, o menino estava crescendo dentro de casa. E ela disse, agora não dá mais. Aqui o controle já saiu da mão de Joquebede. Porque enquanto ela podia, ela fazia. Mas chegou uma hora que ela não pôde mais. Que ela não pôde mais manter, que ela não pôde mais amamentar, que ela não pôde mais cuidar. E a Bíblia diz que quando chega isso, é o tempo em que chega para todas nós. Aonde tem algo que sai do nosso controle, mas do controle de Deus, a situação nunca sairá, irmãos. E é nesse momento, se lembra que eu disse no começo do culto? Primeiro, confiança. Segundo, ousadia. É nesse momento em que nós precisaremos depositar nossa confiança no Senhor. É momentos assim que o Senhor nos convida a sermos dependentes dEle. Eu não sei aqui se já teve uma mãe que fez de tudo por um filho, aí chegou o tempo que não dava mais, ela disse, Senhor, está na tua mão. Por quê? Porque para uma mãe dizer está na tua mão é que ela já tentou de tudo, sim ou não? Para uma mãe chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está aqui, faz aí que eu já... Joquebede, ela estava dessa maneira. O menino já tinha 3 meses. Mas Joquebede, ela vai ter uma atitude de fé. Diga, uma atitude de fé. Joquebede, uma mulher de fé que além de esconder por 3 meses, ela gerou num período cruel de morte. A vida dela não estava fácil, irmão. A gestação dela não estava fácil. Manter aquele menino, manter aquela promessa não estava legal. Por que todas as mulheres enfrentam processo de dificuldade? Porque manter uma criança não é fácil. Você está mantendo um profeta, não é qualquer coisa. Não é só um bebê, não é só uma criança, não é só um menininho, não. Para o diabo não é, para ti pode ser. Deus sabe, o inimigo também. Você pensa que o inimigo não sabia os planos que Deus tinha para aquele garoto, para aquele bebê, para aquela criança? E é por isso que tem muitos que passam por dificuldade. Mas a Bíblia diz que a mulher será salva pela maternidade se ela perseverar no amor, se ela perseverar na fé. Porque que muitas fogem do propósito de Deus, porque nem todas perseveram. Nem todas persistem. Nem todas persistem no ensino. Tem muitas mães que se perdem após a maternidade. Por quê? Porque não aguentam. Às vezes não têm o suporte devido. Mas isso também não é desculpa para nós não permanecermos em Deus. Porque Deus ainda é provedor. Ele cuida, Ele zela. E a Bíblia vai dizer então que Joquebede, além de esconder por 3 meses, gerou no período de morte. E em algum momento seremos desafiados a colocar o menino no cesto e entregá-los ao Senhor. E aqui eu quero aplicar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Tem situações que sairão do teu controle.
Eu não estou aqui falando somente de filhos, mas eu estou falando aqui no literal. Em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tem situações que saíram do nosso controle. Talvez seja na tua área financeira, saiu do meu controle, não sei o que aconteceu. Talvez seja na empresa, saiu do meu controle, não sei o que aconteceu. Talvez seja no trabalho, saiu do meu controle, eu não sei o que aconteceu. A minha expectativa estava alta. Talvez, irmãos, seja na sua área profissional, na sua área amorosa, no teu casamento, saiu do meu controle, eu não sei o que fazer. Mas é nesse momento que a nossa fé e a nossa confiança devem estar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E o que é melhor, você confiar o teu futuro? O que é melhor, você confiar o teu presente, a tua vida ao Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, do que você confiar em si próprio? Quero ler uma coisa para você. Qual área da sua vida você tem segurado e tentado conduzir? Quando o melhor é entregar ao Deus que cuidou do filho de Joquebede. Vou ler de novo. Qual é a área da sua vida que você tem tentado segurar e conduzir, quando o melhor é entregar? Irmãos, quando nós tentamos segurar, quando nós tentamos conduzir a nossa vida, em algum momento tu se frustra. Não, eu estou no controle aqui, tem que ser do meu jeito. Não, eu estou no controle aqui, tu vai fazer assim, assim, assim. E quando sai do controle? E quando sai do teu jeito? E quando as coisas não acontecem como você queria? É isso que eu estou dizendo aqui nessa noite. Quando a situação sai do nosso controle, quando as coisas começam a acontecer como nós não queríamos, quando a nossa expectativa é quebrada mediante aquilo que acreditávamos que íamos conseguir sozinhas, é aí que o Senhor aparece e diz: eu estou aqui, pode orar e clamar. É nesse momento que o Senhor aparece e diz: o melhor plano, a melhor opção ainda é entregar na minha mão. Por quê? Porque entregando na minha mão, o projeto não morre. Entregando na minha mão, o projeto não será abortado. Entregando na minha mão, eu conduzo. Entregando na minha mão, eu encaminho. Entregando na minha mão, eu direciono esse projeto para quem vai ter recurso. Oh, aleluia! Deus está dizendo hoje aqui: Joquebede não tinha condições de manter aquele menino, mas Deus, por Joquebede confiar em Deus, Deus vai ali naquele cesto. Joquebede coloca o menino no cesto. Joquebede armazena aquele cesto para que o menino não pudesse se afogar. A Bíblia vai dizer então que Joquebede lança o menino na água, mas quando ela lança o menino na água, ela entrega ele ao Senhor. Ela diz: Senhor, até aqui eu fiz o que eu pude, mas agora é contigo. Senhor, até aqui eu cuidei, mas agora não dá mais para mim cuidar. Será que tem alguém aqui nessa noite? A Bíblia vai dizer que ela entrega, e quando ela entrega, o cesto está caminhando pelo rio Nilo. Imagina, irmão, essa cena, o menino chorando ali naquele rio, e a Bíblia vai dizer que o cesto vai sendo encaminhado para quem teria condições de manter. Tem projeto que na tua mão, irmão, não vai para frente. Deus está dizendo: coloca na minha. Eu sei quem tem recurso para fazer esse projeto dar certo. Tem gente, irmão, que está segurando algo que Deus já mandou largar. Ele está dizendo: coloca no rio. Entrega na minha mão. Por quê? Porque você não pode, mas eu. Você não tem, mas eu tenho. Ou será que tem alguém comigo nessa palavra, nessa noite? Eu estou falando com pessoas hoje aqui que estão tentando manter algo que foi Deus quem te deu, que foi a direção que Deus te deu, mas Ele está dizendo: com a tua condição você não mantém, com o teu recurso você não mantém, com a tua sabedoria você não mantém. Mas quando você deposita a tua confiança em mim, quando você deposita a tua fé em mim, você verá o que eu sou capaz de fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, na tua empresa, na tua finança. Tem alguém aqui para dar glória, pelo amor de Deus? Deus está dizendo: eu estou esperando um posicionamento seu, uma atitude sua, para que eu manifeste o meu poder e a minha glória. Quantas das vezes, irmãos, tentamos guiar a nossa própria vida e não sabemos? Não, Senhor, é porque eu quero assim, assim, assim. Mas já perguntou como o Senhor quer?
Às vezes nós fazemos planos e planos e planos, não é errado, mas às vezes nós fazemos tanto e nem perguntamos a Deus se esses planos estão alinhados à sua vontade. E quando a gente mete a cara, a gente faz, a gente se esforça, e lá na frente acontece alguma coisa e nos frustramos. Iremos para Deus, Deus, por que isso aconteceu? O Senhor está dizendo, quando você pediu a minha orientação para fazer. Oh, aleluia! Deus está falando com pessoas hoje aqui que a melhor opção que você pode fazer na sua vida é confiar no Senhor, é confiar a tua vida ao Senhor. Às vezes nós dizemos assim, Senhor, a minha vida é tua. A gente quer fazer uma oração bonita, pensando que a nossa oração bonita impressiona a Deus. Eu estou na tua casa, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu. Mas Deus olha e vê você andando no caminho que Ele não quer, vê você fazendo aquilo que Ele não quer, vê você tudo errado, irmão, diante da presença de Deus. Deus olha e não vê verdade nos teus lábios. Deus olha e não vê verdade na tua palavra, na tua boca. Porque se de fato nós queremos e nós confiamos em Deus, assim como nós falamos, nós não somos o guia da nossa própria vida. Quem é o guia? O próprio Deus. E é por isso que tem coisas que não dão certo, não vão para frente, não prosperam. Por quê? Porque é você que está no controle. É duro, irmão, ouvir isso, é aí que somos desafiados a verdadeiramente confiar em Deus. Ou tu pensa que foi fácil para Abraão tomar atitude, deixar casa, deixar parente, deixar herança. Hoje em dia, irmão, tem gente que briga por causa de casa, tem família que se acaba por causa de herança. Mas Deus disse a Abraão, Abraão, deixa, sai. Abraão, tá aí, tô indo embora. Tu vai para onde? Vou morar em tendas. Morar na terra estranha, irmão, porque Abraão sabia que, estando com Deus, morando em tenda, pode ser até tenda, uma tenda desprezível para os homens, mas diante de Deus, ele sabia o que tinha ganhado, a vida eterna. A Bíblia diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouros nos céus, onde o ladrão não minam e nem roubam. O nosso maior tesouro não está na terra, o nosso maior tesouro está no céu, na mansão celestial. Que nessa noite possamos ser levantados para dar vida, para gerar. Quantos irmãos estão perecendo por quê? Porque querem ter o controle da sua própria vida. Noemi, a Bíblia vai dizer que ela vai lá para a terra de Moabe. Quem era a terra de Moabe? Qual era o descendente? A terra aonde Ló e a sua mulher estavam caminhando. O Senhor diz, sai de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir essa terra. Ló e sua esposa vão sair. Quando eles saem, a Bíblia diz que ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Nesse momento, Ló dá continuidade. Ele sobe ao monte com as suas duas filhas. Chega lá, não tinham marido para coabitar. Elas têm um plano, vamos embebedar o nosso pai e ter filho dele, nós duas, para dar descendência. Aí nasceu os amonitas e os moabitas. Para onde Noemi está querendo ir? Para a terra de Moabe, uma terra de prostituição. Uma terra, irmão, onde o pai deitar com as filhas é normal. Uma terra onde tudo que abomina aos olhos do Senhor é normal. Para onde você está guiando a tua família? Tem gente que está guiando a sua própria casa para um bar. Tem gente que está guiando a sua própria casa para um prostíbulo. Mas pastora, eu não sou prostituta, mas toda hora é um ou outro entrando na tua casa. Os teus filhos precisam de exemplo e você precisa ser o exemplo para eles. Terra de Moabe, uma terra sem lei, que abomina o Senhor. E a Bíblia vai dizer o quê? Que nesse momento eles vão, e quando eles vão, o primeiro sinal que a atitude estava errada, o pai morre. Elimeleque morre. Depois, os dois filhos se casam com mulheres moabitas, já está errado. Porque crente casa com crente, sim ou não? Crente casa com crente. Eles casaram com mulheres moabitas, mulheres que não temiam ao Senhor, fala rasgado. Eles iam para o culto e as mulheres iam passear. A Bíblia vai dizer então que nesse momento, o segundo sinal, os dois filhos morrem. Decisão precipitada, sem a direção de Deus. Todas as vezes que tomamos decisão precipitada, sem a direção de Deus, quem perece? Diga aos nossos filhos. Ela perdeu o marido e os dois filhos. Por quê? Precipitada. Foi para onde Deus não mandou e fez o que Ele não pediu. E o que acontece? Como é que Deus pode manifestar o poder, a graça, a glória, a misericórdia, se você não
para ouvir o Senhor. Depois de tudo isso, por que ela saiu da terra do pão? Diga, por causa da crise. Tem gente que enquanto está tudo bem, está aqui na igreja dando glória. Aí começa a apertar, não, Senhor, vou passear. Enquanto está tudo bem, dá glória a Deus, exalta o Senhor. Mas quando a crise chega, abandona Deus para comer pão lá em Moabe. Porque lá em Moabe tem pão. Lá em Moabe tem oportunidade. Lá em Moabe tem dinheiro. Está indo para onde? Para uma terra estranha. Só porque a terra estranha está dando fruto, mas está dando fruto sem Deus. E a Bíblia diz que quando acontece isso, irmãos, a família toda perece. Mas Noemi, depois de perder o marido e os 2 filhos, ela toma a decisão. Ela olha para Belém de Judá, e Belém de Judá era a terra onde Deus havia abençoado. Ela olha e vê o pessoal prosperando novamente. Porque com Deus, momentos difíceis vão ter, mas eles passarão. Ai, tem alguém para dar aleluia aqui nessa noite. Eu vou profetizar então para te dar glória. Com Deus teremos momentos difíceis, mas esses momentos passarão. Chegará o tempo em que Deus dará bonança. Chegará um tempo onde as flores brotarão frutos. Chegará um tempo onde você vai colher. Você vai colher o fruto da tua obediência, da tua perseverança, da tua fé, do amor, da bondade que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Permaneça, olhe para quem está do teu lado e diga, persevere. Porque no tempo de Deus, você vai colher em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Joquebede lança Moisés. Joquebede lança Moisés no rio Nilo. E Moisés vai parar onde, irmão? Olha que coisa. Moisés para justamente onde a princesa estava tomando banho. Isso aqui não é coincidência, isso aqui é Deus. E quem era a princesa? Filha de Faraó. Princesa tinha recurso, princesa é princesa. E a princesa olha o menino, ela olha aquele cesto, ouve bebê chorar. Quando ela abre o cesto, ela vê Moisés. E ali, quando ela vê Moisés naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que ela olha o menino e se encanta. Ela se apaixona pela criança. Miriam estava acompanhando o cesto. E quando Miriam olha que ela gostou da criança, ela disse, ela quer que eu ache uma mama, é? Uma mama? Não. Era mama que dava peito naquele tempo? Como é o nome? Me ajude aí. Mama. Ama, ó. E Miriam disse, você quer que eu arranje uma ama para que alimente o bebê? Ela diz assim, sim. Pode ir que eu pagarei quem amamentar ele. E a Bíblia diz o quê? Que nesse momento, Miriam, irmã de Moisés, leva o menino para onde? Para a mãe. Olha o que acontece quando tu confia em Deus. Olha o que acontece quando tu entrega em Deus. Além de Deus encaminhar para quem tem o recurso de sustentar, Deus ainda é Deus que enviou o menino de volta para casa. E quem vai amamentar a criança agora é a própria mãe. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo a Joquebede, Joquebede, até enquanto você pôde, você tentou sustentar, mas quando você entendeu que é entregando na minha mão, agora eu não te devolvo só o menino, eu te dou também dinheiro para você amamentar essa criança, para você sustentar essa criança. Levante a tua mão nessa noite, feche teus olhos, porque o Senhor está aqui. Eu sinto Ele aqui, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui. Talvez por muito tempo você tenha tentado segurar algo que Deus está dizendo para ti, libera. Talvez por muito tempo você está tentando segurar algo que Deus já disse para você, entrega. E você tem resistido a essa palavra, você tem resistido a esse comando. Mas nessa noite o Senhor te diz, entrega para mim o teu futuro, entrega para mim a tua preocupação, entrega para mim a ansiedade que não te deixa dormir, entrega para mim nessa noite essa crise que você tem passado, entrega para mim nessa noite o medo, entrega para mim nessa noite a insegurança, entrega para mim nessa noite a tua preocupação, porque eu ainda
ainda sou Deus. Quem cuido, eu ainda sou Deus. Quem zelo, eu ainda sou Deus. Que sustento, Ele está aqui nessa noite. Receba a força de Deus. Receba consolo do Espírito. Tudo que você coloca na tua mão pode escapar, mas quando tu coloca na mão de Deus, Deus sustenta. Ele está aqui, Ele está aqui. Quem sente a presença dEle aqui? Oh, Espírito Santo, derrama a tua glória, Senhor, derrama a tua presença. Alcança, meu Pai, o coração nessa noite. Alcança, meu Pai, a alma nessa noite, a alma aflita, ó Deus. Alcança nessa noite aquele que está sofrendo uma ameaça de morte. Mostra que tu é Deus poderoso, que tu não perde o controle. Ele não perde o controle. Ele manda eu dizer aqui nessa noite. Eu quero liberar isso aqui. O controle foge da tua mão, mas da mão de Deus não foge. Ele não perde, Ele não perde, Ele não perde, Ele não perde, Ele não perde. Ele está entrando agora em causas. Ele está entrando agora em batalha. Ele está dizendo: tu não terás que pelejar. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. Eu quero chamar aqui na frente. Segura rapidinho. Eu estou recebendo um comando de Deus aqui. Pode parar a gravação. Abre.